Fala pessoal, meu nome é Juan e sejam bem-vindos ao Nerd Sim. E hoje falarei um pouco sobre Noites Brutais do original Barbarian. Uma jovem descobre que a casa que alugou está ocupada por um estranho. Contra o seu melhor julgamento, ela decide passar a noite, mas logo percebe que há muito mais a temer do que apenas um hóspede inesperado. Noites Brutais é um filme de terror lançado em 2022, dirigido por Zack Cregger, que mostra Tess Marshall, que aluga uma casa em um aplicativo para passar uma noite, porque ela teria uma entrevista de emprego no outro dia, mas quando chega lá, ela percebe que tem outra pessoa nessa casa que também tinha feito a locação do local. Kit era o cara que também tinha alugado a casa e que fala que se ela quisesse, ela poderia passar a noite ali também. Ela fica bem receosa no começo, mas por estar bem tarde e estar chovendo, ela acaba aceitando de ficar na casa com ele. O filme acaba sendo muito interessante nesse sentido, porque a primeira impressão que o filme passa é que esse cara vai ter alguma coisa de estranho e que ele pode ser a grande ameaça para a protagonista. O que reforça isso é que a protagonista também fica muito receosa, porque ela está numa cidade diferente, ela está num bairro que ela não conhece e uma casa que ela alugou por aplicativo. E que quando chega lá já tem outra pessoa estranha, então ela também acha suspeito e acaba tendo que se prevenir de qualquer ação ruim que possa vir a acontecer. Então ela pede para ver o contrato de aluguel, ela checa escondido os documentos dele, ela joga na internet para ver se não tem nada de errado. Quando ele chama para ela ficar na casa, já que os dois tinham alugado ao mesmo tempo, ele acaba perguntando se ela queria alguma coisa e ele tenta fazer um chá e ela não toma porque ela estava preocupada de realmente poder acontecer alguma coisa de estranha, o que acaba reforçando esse nosso pensamento de que o Kit pode ser o vilão dessa história. E também porque o Bill Skarsgård, ele fez o Pennywise do It a Coisa e ele caçava a criancinha, né? Então isso também pode ser uma coisa que reforça isso. Sem falar que o filme deixa essa coisa no ar dele poder ser uma ameaça, e em alguns enquadramentos passa um pouco disso, como quando ela entra e ele está na porta, parecendo que ele poderia bloquear ela de querer sair de novo. Algumas outras cenas que mostram que ele é muito mais alto que ela e que isso poderia ser usado no suposto ataque, ou de ele ter percebido que ela recusou o chá que ele tinha feito e que mostra que ele já estava ligado na situação e que ela estava preocupada com isso, o que poderia mostrar que ele já tinha feito alguma coisa e percebeu algo de errado, o que acaba deixando no ar se ele realmente ele só estava sendo legal ou se aquilo era meramente acaso e só parecia estranho mesmo. E essas ações que a Tess acaba tomando é bem legal, eu acho bem interessante, que mostra que ela não é uma personagem burra, que é o grande clichê de filme de terror, né? E ela tá ali, ela é bem cautelosa com todas as ações, então ela checa documento, ela pede os contratos, ela não toma o chá que ele oferece, então ela tá sempre com o pé atrás com tudo, tanto com o que ele diz, com o que ele acaba fazendo, e isso é um ponto positivo. O Kit ele tenta ser o mais educado possível, ele tá sempre tentando fazer ela se sentir bem com a situação, que acaba sendo bem desconfortável para os dois, né? Só que mesmo assim a tensão ela tá lá no alto, porque são pessoas que não se conhecem, estão ali tentando dividir a casa por uma noite, então é até compreensível dessa tensão acontecer. Mas que com o tempo ela vê que ele não demonstra ser um grande risco e que realmente era só um mal entendido. Eles começam a conversar mais e descobrir que eles têm várias coisas em comuns. E nesse momento a dinâmica dos dois acaba dando uma mudada e você já até pensa que eles poderiam ser amigos ou ter uma relação mais pra frente, mas a gente lembra que são filmes de terror e que alguma coisa de estranha vai ter que acontecer em algum momento, pelo menos é o que a gente espera, né? Então depois de tudo isso ele oferece o quarto que ele estava para ela dormir, fala que vai ficar no sofá, e no meio da noite ela escuta alguns barulhos estranhos e quando ela acorda ela vê que a porta do quarto está aberta, o que deixa ela assustada e que faz de novo parecer que o Kit poderia estar stalkeando ela, vendo ela dormir.
ou que poderia ter invadido o quarto por algum motivo. E de novo faz a gente pensar que, mesmo depois deles terem se entendido, ele ainda poderia ser uma ameaça. Mas quando ela vai ver ele, ele ainda estava no sofá dormindo. Ela acorda ele para perguntar se ele tinha abrido a porta. Ele acorda assustado, fala que não tinha feito nada e volta a dormir. Ela volta pro quarto e deixa a porta trancada. Pela manhã, quando ela acorda, o Kit, ele tinha deixado um bilhete, já tinha saído, falando que voltaria e tal. Assim, ela se arruma e sai para entrevista de emprego que ela tinha. E logo quando ela sai e entra no carro para ir pro local da entrevista, ela percebe que o bairro ele tava parecendo um bairro fantasma, cheio de casa velha caindo aos pedaços, parecendo um bairro que não tinha muitas pessoas que viviam ali, o que fazia parecer que era um bairro bem perigoso, algo do tipo, né? E isso é uma coisa que eu achei meio estranho dela, né? De não ter checado antes, porque sempre que eu vou em algum lugar que eu não conheço, eu sempre dou uma olhada no local para saber se é um lugar perigoso, como é a redondeza do lugar. Ela poderia ter dado uma checada no Google Maps. Pelo menos ela veria que ali não era um lugar interessante ela ter ficado. Mas ok. E quando ela volta da entrevista, ela começa a dar uma checada na casa. Ela entra no porão e nota que tem uma porta que parece uma passagem secreta. Tem um túnel escuro que leva ela para um lugar que não dá para saber muito bem onde vai parar. E daí de novo já não faz ligar o sinal de alerta, e a gente pensa que se o Kit ou qualquer outra pessoa que estava por ali poderia ser um psicopata ou um serial killer, sei lá, que usava esse local como cativeiro ou alguma coisa do tipo. Então ela segue o corredor, que já não é uma atitude tão inteligente quanto a do começo, porque se fosse eu, visse uma passagem secreta escura que eu não sei onde vai dar, a primeira coisa que eu faria era sair dali e só correria daquele lugar sem olhar para trás. Mas estamos falando de um filme de terror e as coisas precisam acontecer. Então ela adentra nesse corredor e ela acha um quarto com uma cama e uma câmera, que parece um lugar estranho e bem perturbador, que faz ela agora assim ser inteligente e sair daquele lugar. E quando ela estava se arrumando as coisas para ir embora, o Kit chega perguntando o que tinha acontecido, por que ela estava tão desesperada. Ela explica para ele o que aconteceu, fala que era para os dois irem embora dali, né? Que era um lugar estranho e tal, e ele meio que desacredita nela e fala que para ela esperar pelo menos um minuto, que ele queria checar para ver o que aconteceu, porque para ela aquele quarto escuro com a câmera e uma câmera era um lugar esquisito, perturbador, mas para ele talvez fosse uma coisa normal. E que de novo faz a gente pensar que ele poderia sim estar planejando alguma coisa, e que ele não era aquele bom moço que pareceu na noite passada. Então depois dessa discussão entre eles, ele vai checar para ver o tal corredor. Ela diz que não vai voltar naquele lugar e fica parada na frente da porta, só esperando para ir embora. E depois de um certo tempo o cara simplesmente desaparece. E mesmo ela falando que não voltaria, ela decide voltar para ver se estava tudo certo com ele. Quando ela volta para esse túnel, ela reencontra com ele lá dentro. Ele está desesperado, falando que tinha alguma coisa perseguindo ele. E daí a gente fica sem saber se realmente tem alguma outra pessoa ali que estava escondida na casa, ou se é alguma jogada dele para tentar capturar ela. E do nada alguma coisa ataca eles e a tela fica simplesmente preta. E a gente fica sem saber o que aconteceu. E o filme resolve mostrar um outro núcleo que vai cruzar com o núcleo deles depois. E essa primeira parte do filme tem esse subtexto que às vezes é sutil e para mim fica bem mais interessante, e tem algumas partes que são mais explícitas e daí não é tão interessante assim. E que fala que, né, de como as mulheres se sentem inseguras com pessoas diferentes, com pessoas que elas não conhecem, e que as mulheres no geral elas precisam sempre estar mais preocupadas e precisam tomar mais precauções para não serem perseguidas ou coisas piores. O que faz muito sentido com a realidade. A gente cansa de ver notícias sobre mulheres sendo perseguidas, abusadas, isso até em público. Então toda essa preocupação dela deixa a coisa muito real. E quando esse subtexto ele é mais sutil, eu acho mais interessante. Quando é explícito, eu acho não tão interessante assim. Mas mesmo assim é bem legal. E tem uma parte que ela fala que quando eles estavam conversando é exatamente sobre isso, né? Que ela tem que se preocupar muito porque as coisas são muito mais perigosas para ela e para mulheres no geral.
E ele pergunta que se fosse o contrário, se ela estivesse na casa e ele chegasse falando que tinha alugado, se ela deixaria ficar. E ela fala que não, né? Até parece que ela deixaria ele entrar na casa. Mas eu prefiro as partes mais sutis, né? Mas de jeito nenhum isso estraga a mensagem do filme. E depois o filme corta para outro personagem. A gente vê o AJ, interpretado pelo Justin Long, num carro conversível, num dia ensolarado. Ele está cantando uma música enquanto está na estrada, quando ele recebe uma ligação falando que ele seria demitido da série que ele estava participando, porque uma das atrizes que também participava dessa série fez uma denúncia de assédio contra ele, e por isso os produtores decidiram cortar ele da série. E a gente fica se perguntando, né, por que a gente está vendo não tem nada a ver com os acontecimentos de antes. Com o desenrolar da história a gente vê que essas histórias vão se cruzar, né? Porque como ele foi demitido, ele vai precisar de se manter, vai precisar de dinheiro, então ele resolve vender alguns bens, e nesses bens tem algumas casas, e uma dessas casas é a casa que a Tess e o Kit tinham alugado. E eu vou acabar parando por aqui, porque eu tô olhando aqui, o vídeo vai ficar muito longo, né? Eu tinha escrevido muito mais coisa no roteiro, mas acho que o vídeo vai acabar ficando muito longo. Então eu vou acabar parando por aqui. E por mais que eu tenha falado bastante sobre o filme e dado muitos detalhes que até superficiais do filme, ainda assim, isso não é o maior plot twist do filme. Que, aliás, esse plot twist ele é bem divisível. Muita gente gostou, muita gente odiou, e eu não tive problema com ele, mas realmente ele acaba se destoando muito do que a gente tinha encontrado no começo, né? Mas no geral ele é um filme muito bem feito, muito bem executado. Ele tem uma boa construção de personagens, como a Tess, que é uma protagonista que ela é bem inteligente, o que é difícil de se achar nos filmes de terror. O Kit também é um personagem bem interessante, ele é bem construído, porque você nunca sabe, você não consegue ter 100% de certeza se ele é o mocinho ou se ele é o vilão. A fotografia do filme é bem bonita, ela consegue passar bem esses momentos de tensão, e também consegue passar tensão em alguns enquadramentos, como eu falei antes, entre o Kit e a Tess. Tem esse subtexto sobre os perigos que as mulheres passam e toda a preocupação que elas têm em fazer as coisas que os homens no geral quase nunca pensam ou param para pensar, porque é bem mais difícil de se acontecer com eles e eles passarem por essas experiências. E o filme também ele acaba sendo bem interessante por essas várias subversões, da gente não saber o que realmente está acontecendo, até mais a metade do filme, e todas essas quebras de expectativas e mudanças de núcleos repentinas, o que acaba sendo bem diferente e que, por ser bem feito, não acaba ficando estranho. E no geral é um filme muito bom, que consegue cumprir bem com sua proposta, mas essa é só a minha opinião. Então por hoje é isso. Se você gostou, vou pedir para se inscrever no canal, deixar o seu like, seguir o Nerdcine nas redes sociais. Até a próxima e valeu!